Olá, que bom que você está nos ouvindo no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Eu sou Tatiana Ferreira, professora do IFRN Caicó, e nesse episódio eu tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer. O que é cetim? Se ligue porque a Teciteca está on e vai te responder isso e muito mais. Se você quer informação, notícias, entretenimento, interação, distração, estudar de forma diferente, aproveitar melhor seu tempo com conteúdos de qualidade da área têxtil, você vai se ligar no Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual. Imagine um tecido brilhoso e de excelente caimento, na sua cor preferida. Agora, imagine esse tecido como uma camisola, um pijama, um vestido de festa, uma gravata, um lenço ou até uma touca. Você já deve estar suspeitando de que tecido eu estou falando, hein? Esse tecido é conhecido por cetim e é vendido tanto nas lojas virtuais quanto nas lojas físicas, seja como tecido ou já como peça pronta do vestuário. Seu preço varia bastante, dependendo de onde é vendido, mas geralmente é um tecido bem caro. Só que tem um detalhe: será que não estamos comprando gato por lebre? Ou seja, será que não estamos pagando caro por algo que não é verdadeiro? Mas existe cetim falso? Bem, só podemos saber se algo é falso quando soubermos o que de fato é verdadeiro. Então, o que é cetim? Nossa equipe da Teciteca Virtual entrevistou algumas pessoas e fez exatamente essa pergunta para saber se a população tem noções do que é cetim. Vamos ouvir agora as respostas do pessoal. Minha filha, cetim é um tecido. É um tecido macio, que tem assim como um brilho por cima. Bom, cetim é um tecido fabricado da seda e que tem origem da China, né? Amiga, cetim não é aqueles tecido tipo de seda, brilhoso, meio... Pelo meu ver, o cetim é um tecido com leveza e brilho que aparentemente deve ter menor porcentagem de algodão em sua composição. Cetim é um tecido fabricado com poliéster e tem um toque de brilho e caimento. Eu só conheço o cetim porque mamãe fazia roupa e eu sei que ela é um tecido brilhoso. É um tipo de pano? Cetim é um tecido leve, suave. O cetim, para mim, é um tecido muito brilhoso, extremamente delicado, e ele se identifica pela sua leveza. Cetim é um tecido de brilho intenso, de textura suave e amanteigada. São muitas respostas. E será que alguma delas está correta? Então eu vou te falar agora algo que pode mudar a forma de você comprar o seu cetim. Esse podcast está dividido em 4 blocos e vamos tratar dos seguintes assuntos: o que é cetim, se cetim é o mesmo que seda, de quais tipos de fibras têxteis são feitos os cetins, o que influencia nas características de brilho e caimento do cetim e se cetim é o mesmo que acetinado. O cetim é a forma de entrelaçamento dos fios, formando um tecido com excelente caimento e brilho. Mas o que seria forma de entrelaçamento dos fios? Bem, é a forma com que os fios se cruzam, formando um tecido. O tecido plano é formado quando cruzamos 2 conjuntos de fios, estando um deles na horizontal e outro na vertical. Ao conjunto de fios que está na vertical, damos o nome de urdume.
e ao conjunto de fios que está na horizontal damos o nome de trama. Eles são entrelaçados em máquinas industriais, denominadas de teares. Existem diferentes formas de entrelaçar esses dois grupos de fios, e a essas formas damos o nome de ligação. Há 3 tipos de ligações possíveis que podemos obter em um tear convencional: tela, sarja ou cetim. O cetim, nosso tecido em questão, é representado por, no mínimo, um fio de urdume intercalado com 3 fios de trama, porém não sequencial, para não formar diagonais presentes na sarja. Em virtude dessa ligação, o cetim possui um caimento bem mais fluido, apresenta um brilho excepcional e demonstra delicadeza. São muito usados em vestidos de festa, blusas femininas, lenços, camisolas, gravatas e aquelas famosas toucas de cetim. Tecnicamente, para saber se um tecido plano é tela, sarja ou cetim, é preciso obter uma amostra de tecido e realizar uma técnica de transferência da ligação do tecido para o papel de padronagem, e depois observar a evolução de cada conjunto de fios de urdume de trama. Os responsáveis por esse procedimento são os técnicos em têxtil, que trabalham em empresas ou instituições de ensino dessa profissão, como o IFRN Campus Caicó, por exemplo. O consumidor, por sua vez, pode fazer uns testes simples. Olhe atentamente a superfície do tecido. Se apresentar diagonais, muito provavelmente esse tecido é tipo sarja. Caso não seja uma sarja, pegue o tecido deixando-o bem esticado e depois faça um movimento de vai e vem com suas mãos, de forma alternada. Se o tecido se mostrar mais rígido, provavelmente é tipo tela. Se o tecido se mostrar mais fluido, provavelmente é cetim. Agora, você pode pensar, já sei tudo sobre cetim, mas aí eu te pergunto, pode-se afirmar que cetim é o mesmo que seda? Você já deve desconfiar que não. Mas você sabe o motivo? Vamos te responder no próximo bloco. A Teciteca Virtual do IFRN Caicó é um site que disponibiliza materiais didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos www.ifrn.edu.br/Teciteca. No bloco anterior, falamos que existem 3 tipos de tecidos planos, obtidos pelas diferentes formas de entrelaçar 2 grupos de fios, os de urdume e os de trama, podendo ser tela, sarja ou cetim. Aí eu te fiz a seguinte pergunta: cetim é o mesmo que seda? Não, não é, mas vamos agora explicar o porquê. Os fios são obtidos pela união de fibras têxteis, através de estiramento e torção. Essas fibras têxteis são elementos filiformes, delgados, que se assemelham ao fio, ou seja, possuem um comprimento muito maior que seu diâmetro. Só que as fibras são elementos muito menores e mais finas que os fios. Para se ter uma ideia, uma fibra geralmente possui cerca de 3 centímetros de comprimento, pouco maior que nosso polegar, e um fio pode ter quilômetros de comprimento. Essas fibras têxteis podem ser obtidas da natureza já na forma de fibras, como o algodão, o sisal, o linho, a lã da ovelha e a seda. A seda é produzida pelas glândulas da lagarta do bicho da seda, no momento de formação do seu casulo para se transformar em mariposa. A seda é a fibra natural mais brilhosa de todas e também a que possui maior comprimento. É uma fibra nobre devido ao seu processo de obtenção e por isso ela é tão cara. O cetim, pela sua estrutura, já é um tecido brilhoso por si só, mas para que o tecido tenha ainda mais brilho e caimento, pode-se fazê-lo com fios de seda, agregando ainda mais valor ao produto e dando especial destaque às suas características. Então é por este motivo que seda não é o mesmo que cetim. Aposto que agora você teve a curiosidade de saber se existem outras fibras das quais se podem fazer os fios que, entrelaçados, formarão o cetim. Vamos te responder no próximo bloco.
A Videoteca Têxtil é o canal do YouTube da Teciteca Virtual do IFRN Caicó, que disponibiliza vídeos didáticos das áreas de têxtil e do vestuário gratuitamente para você. Visite-nos, acesse a plataforma Videoteca Têxtil no YouTube. No segundo bloco, explicamos que seda é uma fibra da qual se pode fazer o cetim. Mas com fios de seda, também podemos fazer outros tipos de tecido, como sarja e tela, bastando apenas mudar a forma de entrelaçar os fios. Obviamente não é o mais comum, pois devemos enaltecer as características primordiais das fibras, bem como dar a elas o uso mais adequado. Mas estamos falando aqui que é possível sim. Dessa forma, podemos suspeitar que o cetim pode ser feito de vários tipos de fibras e, inclusive, por uma mistura delas. Continue conosco e descubra. Falamos que as fibras têxteis podem ser naturais como a seda, mas desde 1880 também existem as fibras químicas, que são fabricadas pelo homem. As fibras químicas se assemelham à aparência e às propriedades das fibras naturais, porém podem ser mais baratas e fabricadas a qualquer momento, sem esperar os ciclos naturais de desenvolvimento das fibras. A primeira fibra química era conhecida como seda de Chardonnay, em virtude do seu descobridor. Atualmente, o rayon é a denominada seda artificial. O rayon apresenta características visuais semelhantes à seda natural e por isso é utilizado como seu substituto mais barato. Para descobrir de qual fibra é feito o cetim, são necessários alguns procedimentos laboratoriais, como o ensaio de comportamento da fibra ao calor e à chama, o ensaio de microscopia e o ensaio de solventes e reagentes. Quem realiza esses testes são os técnicos em têxtil, e por enquanto não existe um teste seguro que o consumidor possa realizar. Somente com o uso dos tecidos fabricados com fibras diferentes é possível diferenciar as sensações proporcionadas por eles. Então, o cetim, assim como outros tipos de tecidos, pode ser fabricado a partir de qualquer tipo de fibra têxtil, inclusive de uma mistura de fibras. Mas, como já afirmamos anteriormente, deve-se associar as características e propriedades das fibras aos tipos de tecidos de modo a enaltecê-las. Então, não existe uma fibra específica ideal para a fabricação do cetim, mas utiliza-se comumente as fibras que já são brilhosas, como a seda natural e algumas fibras químicas, como o rayon, pois assim o tecido ficará ainda mais brilhoso. E o caimento não é afetado pelo tipo de fibra? Essa resposta será dada no próximo bloco. O Instagram, @tecitecaifrn.caicó, é a rede social oficial da Teciteca Virtual do IFRN Caicó, que comunica sempre quando temos resultados dos nossos projetos de têxtil e vestuário, desenvolvidos gratuitamente para você conhecer mais sobre essas áreas. Siga-nos e não perca nenhum flash. No terceiro bloco, explicamos que o cetim pode ser fabricado com qualquer tipo de fibra ou mistura delas, embora não seja o mais comum, pois devemos realçar as características pretendidas como o brilho. Por fim, perguntamos se o caimento pode ser influenciado pelo tipo de fibra escolhido. Fique com a gente para saber mais. A resposta se o caimento do tecido é influenciado pelo tipo de fibra é sim. O caimento depende de algumas características presentes na fibra têxtil escolhida, como a finura e o comprimento da fibra. Fibras mais finas e longas produzem fios mais maleáveis, e por isso os tecidos obtidos também o são, promovendo melhor caimento, mais fluidez e dando uma aparência de suavidade, maciez e delicadeza. Como o cetim já é mais propício a ter melhor caimento devido à forma de entrelaçamento dos fios, associar essa característica a fios de fibras mais longas e finas só vai dar mais ênfase a essa propriedade. Fazer o cetim com fibras curtas e grossas, ao contrário, irá diminuir essa capacidade de caimento. E para concluir nosso podcast, vamos te passar mais uma informação importante. O cetim não é o mesmo que acetinado.
pois acetinado é uma característica visual inerente ao cetim, ou seja, o cetim é acetinado, lustroso, brilhoso, delicado, suave. Nesse podcast esclarecemos para você o que é cetim. Falamos sobre formação do tecido, fibras têxteis, características e propriedades dos tecidos e das fibras, bem como esclarecemos algumas questões que causavam confusão. Cetim é o mesmo que seda ou acetinado? Para iniciar o projeto deste ano, nossa equipe entrevistou 97 pessoas, entre jovens, adultos e idosos, bem como fez visitas às lojas físicas da região do Seridó do Rio Grande do Norte no período de 10 a 25 de outubro de 2022, aplicando um questionário físico e online, cujas perguntas foram respondidas neste podcast. A equipe deste ano é composta pelos alunos do curso técnico em têxtil do IFRN Caicó, que estão executando o projeto de prática profissional. Adriele Araújo, Ana Beatriz Medeiros, Ana Júlia Fernandes, Emília Araújo, João Franzeferino e Letícia Medeiros. Agradecemos por você estar aqui conosco em busca de conhecimento. E a Teciteca Virtual do IFRN Caicó vai mostrar muito mais a respeito desta temática. Tecendo Comentários, o podcast da Teciteca Virtual.